Graça e paz, meus queridos irmãos, meus queridos irmãs. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilha. Isso ajuda a mensagem a chegar mais longe. Hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão sobre a passagem de Jó. Eu vou começar a ler aqui para vocês, vou ler mais resumidamente, para não ficar muito extenso o vídeo. Lá em Jó, no início de Jó, fala assim: A virtude, a tentação e perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de que todos os do Oriente. E nessa época não tinha Brasil e Estados Unidos, não, era só o Oriente. Então ele era o homem mais rico da terra naquele momento. E ali mais para frente fala, ó, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás responde ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, não blasfeme de ti na tua face. E diz o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí depois disso, Jó toca, retira o gado tudo. Jó não, Satanás retira de Jó o gado, os filhos. Jó perde tudo num dia só. Chega um servo e fala para ele que ele perdeu o gado. Chega outro servo e fala que ele perdeu os filhos. Esse homem perdeu tudo num dia só. Depois, na Bíblia fala: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E responde Satanás ao Senhor, disse: De rodear a terra e passear por ela. E diz o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto é homem te dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema em ti na tua face. E diz o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. E então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: Como falas qualquer doida? Receberíamos. É, como fala qualquer doida? Assim falas tu? Recebermos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Olha para você ver, Jó, além de ter perdido tudo num dia, Satanás ainda não satisfeito, falou para Deus que se Deus retirasse a saúde dele, né, tocasse nele, na saúde dele, ele blasfemaria contra Deus. E aí Deus autorizou, permitiu que o diabo tocasse na saúde dele, tocasse no corpo dele. E mesmo assim Jó permaneceu firme ali, permaneceu firme.
Mais para frente, Jó até amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas não pecou contra Deus. Continuou firme orando. A mulher dele, que era quem tinha que apoiar ele naquele momento difícil, falava: vai ficar tudo bem, vamos orar. Não, foi a primeira a falar: amaldiçoa o teu Deus e morra. Mas Jó mesmo assim continuou firme. Passou alguns dias, ele continuou firme ali. Deus viu que ele continuou firme. E aí Deus falou: agora chega. Não deixou Satanás tocar mais nele. Curou ele e deu tudo em dobro para ele. Gado, tudo em dobro para ele. E deu para ele mais 10 filhos. Porque 10 já ia continuar sendo dele na eternidade. Então deu tudo em dobro. Só os filhos que deu mais 10. Não deu 20 porque ele já teria mais 10 na eternidade. Que foram os que morreram. Então ele teve tudo em dobro. Então às vezes a gente passa por algum momento difícil, alguma provação, mas não blasfeme com o Senhor. Igual Jó estava passando por tudo isso, mas ele não viu a conversa no espiritual. Ele não viu essa conversa no mundo espiritual entre Deus e Satanás. E vocês podem reparar, depois se vocês quiserem, peguem a sua Bíblia, abrem Jó, leia a história inteira. Aqui eu dei uma resumida, mas leia ela inteira. É uma história que nos inspira, que nos enche de fé. Porque aquele homem, mesmo passando por toda situação difícil, ele continuou firme ali. E vocês verem, Deus enchia de orgulho para falar dele. Enchia de, né, como se diz, de amor, apreciava ele muito. Falava: não há homem igual a ele na terra. E como se diz, Satanás foi lá, né, incitando ali Deus ali contra ele, falando que se Deus tirasse tudo que ele tinha, ele blasfemaria. Mas aí Deus já viu o futuro. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Então Deus já viu no futuro, vendo que ele ia resistir, que ele ia permanecer. Deus foi lá, permitiu ele tocar, para provar que para os outros que ele permaneceria na graça de Deus, permaneceria firme ali na fé. Ele permaneceu firme ali em Deus e Deus recompensou ele em dobro. Então, se você está passando por uma situação difícil, não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Continua firme, continua orando, repreende o mal, repreende o diabo, cancela. Sempre faça, eu até brinco às vezes com a minha família, faça oração de guerra. Oração de guerra, o que é? Fala: eu cancelo todo mal, eu cancelo toda armadilha do diabo contra a minha vida, eu cancelo em nome de Jesus, amém. Sempre fala isso, sempre faça orações de guerra, pois a gente está numa constante guerra espiritual. Então sempre repreenda o mal em nome de Jesus, pois Jesus tem poder. Então sempre repreenda o mal em nome de Jesus, expulse o mal, se desvie do mal, se desvie do pecado e continue firme, não desista. Talvez você está passando por um momento difícil agora, talvez você não entenda agora, mas não blasfeme contra Deus, permaneça firme, peça força para Deus, peça para Ele que Ele tenha misericórdia, que Ele te guie, mas não saia do caminho de Deus, permaneça firme ali, que lá na frente, quando você olhar para trás, você vai entender o porquê que você passou por aquilo ali. Às vezes você está passando uma situação difícil, é um preparo para você viver uma nova temporada na sua vida. Entendeu? Às vezes você tá passando. É como se fosse, entre aspas, ali, fases. Você está na primeira fase, aí você enfrenta aquele problema ali para te preparar você para a segunda fase. E assim sucessivamente. Aí lá na frente que você vai entender. Se você não tivesse passado pela primeira fase, você não daria conta de passar pela sétima, pela oitava, pela 10ª fase. Então cada dia às vezes tem um obstáculo diferente, talvez você esteja passando uma situação complicada, mas permaneça firme em Deus. Muitas das vezes a gente passa por situações, mas é para ver se quando a coisa aperta, para onde que a gente corre. Se a gente blasfema, se a gente continua adorando a Deus, entendeu? Para ver se a gente vai adorar a Deus quando a gente tiver sem nenhum real, se a gente vai continuar adorando a Deus quando a gente está na doença, entendeu? Porque adorar a Deus quando a gente está tudo bem é maravilhoso, é lindo, né? É, como se diz, é fácil. Mas adorar a Deus sem nenhum real no bolso, adorar a Deus na doença, aí que ele quer ver. Se a gente vai permanecer firme ali na graça, permanecer ali firme na fé. Então permaneça firme. Se você estiver passando uma situação difícil, eu sei que não é fácil. Várias situações difíceis que eu passei, às vezes a gente enfrenta, a gente, como se diz, Jesus já disse, no mundo teria aflições. Então sempre que a gente passa um momento difícil é complicado. A gente às vezes acaba ficando abatido, né? Sentido, às vezes até triste, mas continue orando, buscando ao Senhor, jejua, ora, continua firme, faça orações de guerra,
cancelando todo o mal do diabo contra a tua vida. E permaneça firme, não saia do caminho. Lá na frente você vai entender o porquê que você passou por isso agora. Ah, e mais uma coisa. Tenta entender o porquê que você está passando por aquela situação. Às vezes algumas situações são porque a gente mesmo provoca e outras não. É igual o povo que saiu, que Deus libertou do Egito, né, através de Moisés. Libertou do Egito. Era para durar aquela viagem no deserto apenas 40 dias e durou 40 anos, porque o povo era incrédulo. Mesmo Deus fazendo todas aquelas maravilhas perante eles, eles continuavam incrédulos, blasfemando contra Deus. Então acabou que eles mesmos não entraram na terra prometida, e sim só sua descendência. Então, tenta entender o que você tem que aprender com aquela situação, o que você pode tirar de proveito daquela situação. Mentaliza assim, ou é ganho ou é aprendizado. Mas que não tem perda, ou é ganho ou é aprendizado com a situação. Vê o que ela está te trazendo de ganho, não está trazendo nada de ganho. Então o que eu posso aprender com essa situação? Pensa sempre assim. E porque quanto mais cedo você entender o que você precisa aprender com aquela situação, mais cedo você consegue superar aquela situação. Mais cedo você consegue superar esse deserto. Porque às vezes o deserto que era para durar apenas 4 dias na tua vida dura 4 anos. Porque a gente não entende. Às vezes dura 40 anos. Entendeu? Às vezes alguma coisa que era para durar 4 meses dura 40 anos, 10 anos. Enfim, só porque a gente não entendeu o que a gente precisa aprender. Porque às vezes a gente não confia totalmente em Deus. Então permaneça confiante em Deus. Toda vez que vinha um obstáculo sobre a tua vida, uma situação complicada, em um deserto mesmo, enfim, qualquer situação difícil que vier sobre a tua vida, pensa. Isso é uma provação, uma preparação. O que eu posso aprender com isso? O que será que Deus quer me ensinar, quer me passar com isso? Ver o que aquilo vai te trazer com aprendizado, o que aprendizado você vai ter com aquilo, o que você vai aprender com aquilo. E aí você vai somando seu aprendizado, você vai evoluindo, tanto espiritualmente quanto em conhecimento, e você vai superar o deserto quanto mais rápido. Quanto mais rápido você entender, mais rápido você vai superar o deserto. Então permaneça firme, procure sempre entender o que você está passando, o que você tem que aprender com aquela situação. Permaneça firme. É isso. Vamos fazer uma oração para encerrar o vídeo? Senhor Jesus, declaramos com o poder do teu nome, Senhor. Dê saúde a todos a esses que acompanham esta oração, que acompanham este vídeo, Senhor. Abençoe, Senhor, todos nós e guia-nos, Senhor, pelo caminho que devemos andar. Senhor Deus, venha em nosso auxílio, pois vão é o socorro que vem do homem, mas em ti faremos proeza. Senhor Deus, sara-nos, sara a nossa terra e nos dê uma boa semana, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amados, que vocês tenham bons dias, uma boa semana, que Deus os acompanhe, que Deus os ilumine, os guie, os inspire no seu coração, o caminho que deves andar. E olha, não se esqueça, e oração também tem poder, não deixe de orar, ore todo dia, busque ao Senhor. Jesus mesmo disse, buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, está relacionado. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, se você busca a Deus primeiramente, as outras coisas são acrescentadas. Então permaneça com o teu coração reto, porque tem até na Bíblia também fala que Deus sonda o coração. Deus não sonda o que você é, Ele sonda o teu coração. O que teu coração diz de você, o que você tem no seu coração. Deus sonda o coração das pessoas. Então mantenha seu coração limpo. Uma coisa também que eu gosto de dizer é, eu acho que ninguém aqui gosta de morar numa casa suja. Eu não gosto de morar numa casa suja, deixar a casa toda cheia de lixo, toda suja. É bom a gente estar sempre mantendo a casa limpa. Assim é nosso coração. Nosso coração é a casa de Deus, é a casa de Jesus. Então por que a gente vai deixar o coração da gente sujo? A gente tem que deixar o coração da gente limpo, para que Jesus possa habitar nele. Pois eu creio que Jesus não gosta de habitar em sujeira. Então devemos manter nosso coração limpo para Jesus habitar. Ah, mas eu tô com meu coração sujo, eu não posso buscar o Senhor. Pode. E Ele vai te ajudar
o Espírito Santo vai te guiar para você limpar seu coração. E aí no que você toca em Jesus, você fica limpo. Só que aí você tem que permanecer limpando o seu coração, para ele sempre ficar limpo. Assim como ele estava de passagem, a mulher do sangramento do fluxo de sangue, né, tocou Jesus. E ela foi curada, ela foi limpa. Então, se você está sujo de tocar Jesus, você vai ficar limpo. Só que depois você tem que estar sempre em constante limpeza. Sempre buscando o Senhor para estar sempre limpo, sempre limpando seu coração, para que Ele possa habitar no seu coração, que Ele possa habitar na sua casa, habitar em você. Então é isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Fiquem com Deus, um grande abraço, um grande beijo no coração. Fiquem com Deus.